Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico. 2 Coríntios 8 verso 5. Aqui está um estudo bíblico sobre 2 Coríntios 8:5, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. 2 Coríntios 8 é um capítulo central no apelo de Paulo à igreja de Corinto para que participe de uma coleta para os cristãos necessitados em Jerusalém. O capítulo não se limita a pedir uma contribuição financeira, mas explora os princípios espirituais por trás da generosidade cristã. O versículo 5, em particular, destaca a motivação e a prioridade corretas para dar uma entrega total a Deus, seguida por uma disposição de servir aos outros. Este versículo serve como um ponto crucial para entender a verdadeira natureza da generosidade cristã, que não é meramente um ato de caridade, mas uma expressão de devoção a Deus. Contexto histórico. A coleta para os santos em Jerusalém era uma preocupação constante de Paulo. Romanos 15 versos 25 ao 27. 1 Coríntios 16 versos 1 ao 4. Jerusalém enfrentava dificuldades econômicas, possivelmente exacerbadas por perseguições e fomes. Paulo via essa coleta como uma oportunidade para demonstrar a unidade entre os cristãos judeus e gentios, superando barreiras culturais e históricas. As igrejas da Macedônia, mencionadas no início do capítulo, eram conhecidas por sua pobreza, 2 Coríntios 8:2, mas demonstraram uma generosidade surpreendente, excedendo as expectativas de Paulo. O contexto cultural da época valorizava a honra e a vergonha, e a generosidade era uma forma de demonstrar honra a Deus e aos irmãos. A menção de Tito, 2 Coríntios 8 versos 6 versos 16 ao 17 e verso 23, indica que ele era um colaborador de confiança de Paulo, encarregado de ajudar na organização da coleta. Interpretação. 2 Coríntios 8:5 revela que a generosidade dos macedônios não era simplesmente um ato de boa vontade, mas um resultado direto de sua entrega a Deus. A frase entregarem-se ao Senhor indica uma consagração completa de suas vidas a Cristo. Isso significa que eles reconheciam o senhorio de Jesus em todos os aspectos de suas vidas, incluindo suas finanças. A entrega a Paulo e seus companheiros, para quaisquer ordens que Deus lhes pudesse dar por nosso intermédio, demonstra sua disposição de obedecer à liderança apostólica e seguir a direção de Deus. Do ponto de vista teológico protestante, este versículo enfatiza a importância da transformação interior como base para o comportamento cristão. A verdadeira generosidade flui de um coração que foi renovado pela graça de Deus. Não é uma questão de obrigação legalista, mas de resposta grata ao amor de Deus manifestado em Cristo. A ordem em que a entrega é apresentada é crucial. Primeiro a Deus, depois aos outros. Isso reflete a prioridade do relacionamento com Deus como a fonte de todas as boas obras. Para os crentes contemporâneos, este versículo desafia a examinar nossas motivações para dar. Estamos dando por obrigação, por culpa ou por um desejo genuíno de honrar a Deus e abençoar os outros. A verdadeira generosidade começa com a entrega total a Deus e a disposição de ser guiado por Ele em todas as áreas de nossas vidas. Veja as referências. Romanos 12 verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este versículo ecoa o tema da entrega total a Deus. Assim como os macedônios se entregaram ao Senhor, Paulo exorta os romanos a se oferecerem como sacrifício vivo. Ambos os versículos enfatizam a necessidade de uma consagração completa a Deus como base para o serviço cristão. A entrega dos macedônios é um exemplo prático do que significa viver como um sacrifício vivo. Mateus 6 verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Este versículo reforça a prioridade de buscar a Deus em primeiro lugar. Assim como os macedônios se entregaram primeiro ao Senhor, Jesus ensina que devemos buscar o reino de Deus acima de tudo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete suprir nossas necessidades. Isso não significa que seremos ricos materialmente, mas que teremos o suficiente para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, incluindo a capacidade de ser generosos.
Esses versículos complementares ajudam a entender que a generosidade dos macedônios não era um ato isolado, mas uma expressão de sua fé e devoção a Deus. Ao se entregarem ao Senhor e buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, eles foram capacitados a dar além de suas possibilidades.